versículo 9. Vamos primeiro fazer uma leitura corrente do nosso texto, depois nós vamos trabalhar do 9 ao 12. Tá? Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno crescimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, e em toda a perseverança e longanimidade com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Pode voltar no 9, por favor. Aqui nós estamos diante da oração de Paulo pelo crescimento cristão. Vamos lembrar os 4 componentes da heresia colossense, que começou a desencadear 100 anos depois, o que nós conhecemos como gnosticismo. O primeiro componente é o filosofismo. O filosofismo, ele faz utilização de sofismas. O que são sofismas? O alvo desse falso profeta é produzir uma ilusão da verdade. Só que a estrutura do que ele está dizendo é uma estrutura interna, enganosa e mentirosa. Isso é o filosofismo. Segundo aspecto, legalismo judaico. O legalismo judaico está ligado ao movimento judaizante que se deu quando o cristianismo nasceu. Os primeiros judeus cristãos acabaram formando uma ala onde eles queriam que os gentios, os não-judeus, também se submetessem à lei mosaica. Porém, o fim da lei é Cristo. E eles estavam querendo exigir dos cristãos a circuncisão, a guarda do sábado e a abstinência de alimentos. Esses são os componentes. E esses 4 componentes juntos vão formar a base do gnosticismo. Terceiro componente, misticismo. Eles faziam culto aos anjos, o que também os judeus receberam muito bem isso, e sua crença em emanações. Emanações é o seguinte: Deus tem um ser superior e seres inferiores que emanam dele. Jesus não era considerado Deus, mas uma emanação de Deus, assim como é o Espiritismo. Tá? Ascetismo. O ascetismo via o corpo como sendo mal. Isso tem a ver com Platão. Tá? Platão, ele cria que o ser humano era constituído de 3 partes, mas não como nós cremos, corpo, alma e espírito. Sendo que o corpo é a prisão da alma. Então, para eles, a libertação do corpo é boa. A morte é bem-vinda. Mas quando o cristianismo começou a pregar ressurreição, voltar para o corpo, aí a coisa pegou. E aqui, então, nós temos o ascetismo, que considera que tudo que vem do corpo é mal. E daí a necessidade de reprimir impulsos para alcançar um grau mais elevado de santidade, sem ser por Cristo, pela palavra e pelo Espírito Santo.
Por meio do que eles buscavam essa santidade? Por meio de abstenção. Abstenção de alimentos, o que os judeus recebiam legal, porque eles tinham uma regra também de dieta. Coisas impuras e convívio com pessoas. Se isolavam. Esses 4 componentes combinados geraram a heresia colossense. No versículo 9, aqui nós temos Paulo está preso, orando, intercedendo pela igreja de Colossos. Interessante essa intercessão tão detalhada e profunda, sendo que ele não conhecia pessoalmente ninguém. Ele nunca teve em Colossos. Ele mandou uma carta para Colossos. Epáfras, o pastor de Colossos, foi até a prisão, se submeteu à prisão para levar a problemática para Paulo, e Paulo escreveu uma carta para a igreja de Colossos. E o versículo começa assim: por esta razão, Paulo está levantando aqui questões mais importantes, ou questão mais importante. Ele não está falando na sua oração de questões físicas, ele não está falando de questões materiais, embora sejam importantes, mas ele está falando de necessidades espirituais imensamente mais importantes. É esse o assunto da oração. E ele começa, por esta razão. Que razão? Bota no versículo 5. Por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Olha só. Então está falando, ele está se reportando aqui. Por essa razão aqui. Pela razão da conversão de vocês. Quando vocês ouviram a palavra da verdade do Evangelho. Versículo 6. Que chegou até vós, esse Evangelho, como também em todo o mundo da época, está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós. Lembra que Epáfras deu um relatório positivo da igreja. Desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Desde quando? O dia que ouviu, entendeu a graça de Deus na verdade. Que verdade? Da sua palavra. Notem que existe uma conexão entre Colossenses e Efésios. Aqueles que estão estudando Efésios comigo estão percebendo. Existe uma conexão, porque as duas cartas foram escritas em prisão na mesma época. As duas cartas saíram dali. Efésios 1,13 vai mostrar esse aspecto aqui. Efésios 1,13. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Olha, existem componentes equivalentes. Voltando lá. Colossenses 1,9. Por essa razão, ele segue falando que eles precisavam do quê? Transbordar de pleno conhecimento da sua vontade. Ou seja, eles tinham ainda muita coisa para aprender sobre Jesus e com Jesus. Aqui nós vemos o perigo da infância da fé. Eles nasceram de novo e agora, como crianças, estão sendo atraídos por enfeites, pirulitinho e conversinha fiada fora da palavra. Isso, existem o quê? Falsos profetas, dizendo-se profetas de Deus e manipulando a palavra, trazendo uma ilusão, tá? Que são sofismas,
Então, essa ação aqui estava enganando o povo, e o povo estava sendo seduzido por alcançar todos esses privilégios aqui oferecidos. Quais são os privilégios oferecidos? Um conhecimento. Essa é a Bíblia. Um conhecimento que está por trás da intenção da palavra. Existem entidades hoje no mundo que acham que a solução para o mundo é o quê? A cultura, o conhecimento. Então, o alvo dessas entidades é desbastar aquilo que é bruto, uma rocha, se endeusando, buscando a divindade de fazer um ser divino. O que eu estou falando aqui, Jesus? Maçonaria. Aqui, ó. No mesmo engano. Então, o apóstolo Paulo está falando que, ao invés de eles procurar uma nova experiência espiritual, essa bíblica, mas sim crescer naquilo que já haviam experimentado. A salvação em Cristo, o novo nascimento, a novidade da vida. Só que eles precisavam crescer. E aqui ele começa. Por essa razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós. Paulo está orando, está intercedendo. E pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade. Vamos entender essa parte aqui. O verbo transbordar tem a ideia de encher. Existem algumas palavras-chave, tá? Como conhecimento, sabedoria, discernimento espiritual. Filosofismo, conhecimento. Legalismo judaico, sabedoria. Misticismo, discernimento espiritual. Ascetismo, santidade. Tudo fora da Bíblia. Note, Satanás pega os termos do vocabulário bíblico, cristão, e manipula, fazendo sofismas, para enganar a igreja por Cristo. Então, ele faz uso das mesmas palavras, através de seus falsos profetas, e toma essas palavras sem fazer o uso real do significado dessas palavras. Então, nós temos que entender essas palavras. No Novo Testamento, essa palavra transbordar, encher, cheio, ela significa controlado por. Vamos entender o que é controlado por. Quando nós estamos cheios de raiva, nós somos controlados por esse sentimento. Estamos cheios de raiva. Quando estamos cheios do Espírito Santo, nós estamos controlados pelo Espírito Santo. E aqui, o apóstolo Paulo está usando esse termo, e nós devemos ser cheios de pleno conhecimento. Controlados pelo pleno conhecimento. A palavra de Deus. Não das filosofias e vãs sutilezas dos inimigos da luz. Esse termo pleno tem ideia de estar plenamente equipado. Aqui é muito usado para descrever um navio pronto para viajar. Interessante que Paulo lança a mão dessa questão de navio, de embarcação. Ele faz isso lá em Efésios, capítulo 4, versículo 12.
com vistas da ideia de alguém que está na praia, olhando o horizonte do mar, assim, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, o que está com vistas aqui? Está olhando uma embarcação, um navio, que está saindo do porto, e a população é a igreja, os tripulantes da igreja. E essa tripulação está nessa viagem para aperfeiçoamento dos santos, desempenho do seu serviço e edificação do corpo de Cristo. 13. Até, então com vistas, até, então tem um alvo, um lugar para chegar, até que todos esses tripulantes cheguemos à unidade da fé, o pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Essa embarcação da fé está rumo para a glória do Senhor. Só que enquanto essa viagem, existem perigos. Versículo 14. Para que não mais sejamos como meninos, que é o que estava acontecendo aqui, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina. Então, chegam doutrinas falsas e a embarcação está sendo atribulada como uma tempestade por ventos de doutrina, pela artimanha dos homens, o sofisma, pela astúcia com que induzem ao erro. Aqui traz a ideia de carteado, jogo de truco, enganar o outro. Esse é o ponto. É isso que está acontecendo. Volta lá no nosso versículo 9. Colossenses 1:9. Então ele está pedindo que transbordeis, enchei-vos de pleno, estamos na embarcação, conhecimento da sua vontade. Estes que estavam envolvidos na heresia, os falsos profetas, e aqueles seus seguidores, estavam produzindo um efeito muito negativo da igreja. Então Paulo está querendo que a igreja, com conhecimento, possa rechaçar a falsa doutrina. Então eles não podiam e não deviam se contentar com o jactancioso conhecimento gnóstico. Jactancioso quer dizer orgulhoso. Eu tenho orgulho do meu conhecimento. Não bíblico. Eles ficaram todos envaidecidos no conhecimento humanista, maligno, diabólico, porque não é a palavra de Deus. Mas temos conhecimento. E esse conhecimento tem que ser o que? Pleno e sempre da vontade e da pessoa de Deus. Meus irmãos, Deus não é um ditador distante que dá ordens sem qualquer explicação. Ele manifesta a sua vontade. E não nos trata como um ditador trata uma população. João, capítulo 15, versículo 13. Vós já estáis limpos pela palavra, ó, da onde veio, que vos tenho falado. 4. Deixa eu só ver uma coisa. 13, não é 13. Tá? Senão a gente vai criar um contexto muito longo. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor de seus amigos. Quem são os crentes? Amigos.
são escravos. 14. Vós sois meus amigos, se fazeis o que vos mando. Nota, existe uma mistura aqui de relacionamento amistoso, mas de senhorio. 15. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. O conhecimento está à nossa disposição. Ele não deixou a Bíblia por acaso para nós. É para o nosso conhecimento. Toda a sua vontade está revelada aqui. Versículo 16. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Ele que escolheu os amigos. E vos designei para que vades e deis fruto. E o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Nós precisamos então do quê? Conhecimento. Do quê? Da vontade de Deus. Meus irmãos, vontade, existem dois tipos de vontade. A vontade geral e a vontade específica. A vontade geral é aquela que Deus manifesta para todos os seus filhos. A vontade específica está ligada às situações particulares da nossa vida. As lutas pessoais que nós temos, as dificuldades, necessidades minhas, interiores, necessidades do meu dia a dia. Essa é a vontade específica. E Ele quer que o indivíduo esteja dentro da sua vontade específica também. Como que eu vou estar atrás, visualizando a vontade específica? Note que eu fiz aqui uma sequência. Conhecimento, sabedoria, discernimento, entendimento, aplicação, poder e gratidão. Essa é a sequência da oração. Essa é a sequência da oração. Então, nós precisamos estar também dentro da vontade específica de Deus. Eu, como indivíduo, preciso estar dentro da sua vontade. Como que eu vou saber tomar as decisões corretas? Eu tenho que conhecer. Sem conhecimento, eu vou estar sem direção. Mas, o que está acontecendo com o cristianismo? Em vez de vir para o conhecimento pleno da vontade de Deus, os cristãos estão indo atrás de visões, atrás de revelações, ao invés de aprofundar na palavra. Põe uma faixa aqui na rua e põe tal dia de revelação, tal dia. Lá. O pessoal está caçando isso. Mas aonde tem a revelação dada pelo Espírito Santo, que é a palavra de Deus, é só marcar as contas. Nós vamos estar profundo para conhecer a vontade de Deus. Ixi, não enche nem a primeira fila aqui. Essa é a situação. Olha, essa sementinha foi lançada lá atrás. E essa sementinha não foi morta não, ela perdura. E Paulo está antevendo toda essa problemática. Então precisamos o quê? Aprofundar na palavra. E o texto, volta lá, Colossenses 1:9.
transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento. Sabedoria para quê? Para aprofundar na palavra de Deus. Com que finalidade? Para discernimento da vontade de Deus, para tomar decisões acertadas, para viver de maneira agradável a Deus. Aonde está a fonte dessa sabedoria para que eu tenha decisões acertadas? O conhecimento da sua vontade. Não, mas tem um fulano lá e fala cada coisa. Tem coisas que só eu sabia e ele falou lá. Olha, o demônio também sabe, ele adivinha qualquer coisa. A gente só pode ter certeza que é a palavra de Deus na palavra de Deus. Porque o cano encerrou. A verdade absoluta não vai estar na boca de profeta hoje. E profeta é porta-voz dessa palavra. Agora, profeta adivinhão, isso, se Paulo tivesse presente aqui, ele ia fazer que nem aquela mulher que estava atrás dele lá, expulsou o demônio. É essa semente que foi plantada e que perdura ainda no meio cristão. Sabedoria. E sabedoria só vem da palavra de Deus, precisa aprofundar nela. Aí eu vou ter discernimento da vontade de Deus. Eu vou ter condições de ter decisões acertadas. E eu vou ter condições de viver uma vida que agrada a Deus. Sabedoria. E entendimento espiritual. Então nós precisamos conhecimento teórico e prático da palavra de Deus, para por meio da sabedoria discernir o que é certo aos olhos de Deus, não aos meus olhos, e ter entendimento espiritual para tomar essas decisões, ou seja, ter capacidade de aplicar na vida aquilo que foi revelado pela palavra e não por um adivinhão. Esse é o ponto. Quer uma fé saudável? É essa que está aqui na Bíblia. O apóstolo Paulo está ensinando aqui. Porque com isso eu vou poder ter essa aplicação desse entendimento na minha vida. Isso vai redundar em poder, que é o texto que nós vamos ver em seguida, e gratidão. Essa é a sequência dos acontecimentos dentro da vontade de Deus, pela palavra de Deus. Versículo 10. A fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Como que eu vou ter uma vida produtiva? Meus irmãos, nesse texto, Deus está recompensando quem? Quem tem? Ele está recompensando ignorância? Não. Deus não recompensa ignorância. Algumas colocações que o povo gosta de falar de maneira jactância, se orgulhando do que está falando. O importante é ser salvo. Já escutou isso? Escuta, meu irmão, vamos ler, vamos... Não, tá bom, tá? O importante é ser salvo. O importante é ser salvo. O que eu sei já é o suficiente. Já não consigo viver nem isso, porque eu não preciso saber mais nada. Tá bom desse jeito. Já escutou isso também? Eu já. Sou crente, ignorante. E estou contente assim. Já escutaram isso? Eu
Já. Elevando a ignorância. Deus é bem. Não tem ignorância, não. Mas do que eu estou falando aqui? De cultura, do conhecimento, do pensamento grego? Não, não é disso que eu estou falando. Estou falando do conhecimento da palavra de Deus. E o conhecimento da palavra de Deus é o seguinte: uma pessoa, ela não precisa de escolaridade. Para quê? Para ter entendimento espiritual e nem exaltar sua ignorância. Exemplo: Spurgeon. Spurgeon é conhecido como o príncipe dos pregadores, um dos maiores pregadores que já surgiu na história. Spurgeon nunca fez faculdade teológica, nunca teve um curso sistemático de teologia, mas ele dedicava horas a fio de leitura, estudo da palavra e oração. E foi um dos maiores pregadores que já passaram nessas últimas décadas, 1800. Por quê? Porque ele estava obedecendo esse princípio aqui. Com isso eu estou falando que não precisa faculdade teológica? Não. Eu estou falando que não precisa você ir para a escola. Não é isso que eu estou falando. Porque eu estou dizendo que a solução não está na cultura secular. Está na cultura bíblica que você pode fazer na sua casa, assim como Spurgeon fez. Um dos maiores evangelistas foi Moody. Também nunca fez seminário. Dedicado. É isso que o texto está pedindo. Esse conhecimento é o conhecimento pessoal, dedicado à palavra. Deus não quer ignorância, Ele quer conhecimento da sua palavra. Daí você vai poder ter discernimento espiritual, vai poder ter entendimento, você vai poder tomar decisões corretas, aplicar na sua vida o entendimento da palavra. E isso vai trazer poder e gratidão. Já vamos ver já. Então, se estivermos crescendo em conhecimento, também devemos crescer na graça. Porque as verdades bíblicas são práticas. Vamos lá. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 17. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. É o que está acontecendo aqui. 18. Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia. Nós precisamos crescer o quê? Na graça e no conhecimento do nosso Senhor. Conhecimento. O nosso culto é racional. A nossa santidade vem pela transformação da nossa mente. A nossa fé vai ser resultado de certeza e de convicção. Colossenses 1:11. Sendo fortalecidos com todo o poder. Aqui. Segundo a força da sua glória. Da onde vem o poder? Em toda a perseverança e longanimidade, com alegria. A vida cristã, ela não pode ser vivida com mera energia humana. Não é com força de vontade. Não é na carne. Ela requer força sobrenatural. O poder do Filho.
ressurreto. Aquele poder que transformou, que trouxe ele da morte para a vida, que venceu a morte, que pisou a cabeça de Satanás, que traz vida a todo aquele que nele crê. E esse poder sobre a morte está em nossas mãos e em nossos lábios, que é a semente da vida eterna, a palavra de Deus. Então, isso não requer uma fé buscando cura, buscando sinais e maravilhas e adivinhações, mas precisamos desse poder. Agora, para quê? Para realizar milagre? Não. Para curar doente? Não. Para segurar serpentes? Não. Mas para manifestar toda a perseverança e longanimidade com alegria. Ou seja, prontos para suportar as provas desse mundo passageiro por tribulações que tem no mundo. Isso é preciso. Isso que Paulo está intercedendo pela igreja de Colossos. E sua oração ecoa até os dias de hoje e para toda a eternidade. A inspiração do Espírito Santo. Concluindo, versículo 12. Dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Gratidão. Gratidão é evidência do poder de Deus em nossas vidas. Crente não grato é uma evidência que não tem poder de Deus nele. Eu estava lendo sobre o assunto e tinha um exemplo que eu anotei aqui. Lá em 1860, mais ou menos, afundou uma embarcação lá nos Estados Unidos, no Rio. E um jovem, estudante de teologia, buscou salvar as pessoas que estavam se afogando. Ele foi tirando uma a uma, com todo o esforço e empenho que ele conseguia. E além do que ele conseguia. E ele salvou pessoalmente 17 pessoas. Só que o esforço, a dedicação dele para salvar essas pessoas afetou a saúde dele de maneira permanente. Ele não pôde mais estudar teologia, ele não tinha mais ministério, ele ficou muito doente por anos e morreu. E alguém no meio do enterro dele percebeu uma coisa. Aquelas 17 pessoas que foram salvas por ele naquele dia, nenhuma foi visitá-lo e nem foi no enterro. É o que nós estamos fazendo por Jesus, quando falta gratidão. Gratidão é o oposto do egoísmo. Egoísmo é meu ego, minha vontade, minha maneira de ser, minha maneira de pensar. Tudo do meu jeito, sou eu. É a egolatria. Eu sou o Deus. E é isso aqui. Endeusamento. Isso acontece nas igrejas. Pode estar acontecendo em nossas vidas. Precisamos manter gratidão. E andar de modo digno. Efésios 4:1, só para encerrar esse pensamento que nós já falamos hoje. Qual-vos, pois, eu prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que vos chamar. Andar de modo digno. Eleve o Senhor, que glorifique o Senhor. Não uma santidade produzida porque eu não estou comendo certos tipos de comida, porque eu estou ficando isolado do mundo e das pessoas,
porque eu vivo, eu desfruto e sou grato. Mas tudo começa onde? Conhecimento, sabedoria, discernimento, entendimento. Se nós não tivermos isso antes, a gente vai tomar decisão errada, vai fazer bobagem, vai ter uma papel, não vai ser certo. Que essa oração de Paulo pelos Colossenses seja ecoada também em nossas vidas, em nosso favor, amém, para que possamos viver esse vídeo de nosso Senhor. Amém? Amém. Vamos orar? Senhor, queremos agradecer pela Tua palavra, que essa palavra que nos exorta e nos desafia a um novo viver, a uma nova vida, a uma nova filosofia de vida, a uma maneira própria de enxergar as Tuas coisas conforme o Seu olhar, e mostra a razão do Senhor ter deixado a Bíblia para cada um de nós. É para o nosso conhecimento, para o nosso entendimento, para a nossa sabedoria, para que possamos, Senhor, viver de maneira agradável. Grato, Senhor, porque o Senhor não é um Deus distante, mas é um Deus amigo. Um Deus que nos comprou com sangue e nos colocou na sua família. Que possamos ser gratos pelo privilégio, que possamos viver de maneira digna desse privilégio. Essa é a minha petição, Senhor, em favor da minha vida e dos meus irmãos. No nome de Jesus. Amém. E que o amor de Deus, o Pai, amor manifesto na entrega de Jesus Cristo, seu Filho, que tem derramado superabundante graça sobre as nossas vidas. A cada dia, Senhor, temos provado. E tem se feito presente em nós de maneira permanente, na pessoa de Deus, o Espírito Santo, a nos ensinar, a nos consolar e nos guardar até o dia do nosso encontro. Que assim seja com a tua igreja hoje sim. Amém. Amém.